O meu nome é Fátima Nunes, tenho 56 anos, jogo no Pro Racket em Matosinhos desde 2006. O squash entrou na minha vida de uma forma especial, inusitada, digo mesmo. Minha filha tinha aulas de ginástica artística. Era algo que eu ocupava 2 horas e meia por dia e eu descobri que na Faculdade de Desporto, que era onde ela praticava, havia um corte de squash. Nunca tinha jogado, a minha experiência era toda do ténis, há muitos anos atrás, eu estive 20 anos sem fazer qualquer tipo de desporto, desde que vim para a faculdade e depois tive os filhos e quê. Os meus filhos têm uma decalagem muito grande entre eles. E para mim foi assim uma espécie de clique. Consegui convencer uma colega, mais outro colega que nos ensinou como jogar squash e foi assim que começou. É interessante porque nos 20 anos em que eu não fiz qualquer tipo de desporto foi precisamente por achar que seria difícil encaixar com todas as atividades, quer profissionais, quer filhos, o facto de namorar no Porto, viagens com eles e quê. De facto, foi esse período em que eu tive que acompanhar a minha filha, em que ela estava 2 horas e meia, digamos assim, a fazer um outro desporto, que permitiu que eu dissesse, alto, tenho aqui uma janela, entre aspas, de oportunidade para poder dedicar-me a mim e também ter algum prazer para além daquele de tratar deles e da realização profissional. A partir daí tudo foi muito simples, porque eu sempre disse que o facto de nós termos uma agenda mais cheia faz com que nos organizemos melhor e que sejamos mais objetivos, e daí que naturalmente se encaixa o squash. Eu neste momento jogo, tenho 2 aulas por semana, ainda assim vou fazendo outras atividades desportivas, talvez outras 2 vezes por semana, e ainda participo em torneios, que neste momento não são todos os fins de semana, mas sei lá, uma vez por mês acabam por ser, e vou ocupando com isso os fins de semana. Tudo o resto vai-se reorganizando também em função, é uma forma de eu até organizar o meu próprio trabalho melhor, de modo a conseguir cumprir horários para vir, conjugar isso com as tarefas de casa, nada, sem stress, tudo fica mais simples, acaba por tudo ficar mesmo mais simples, quer acreditem, quer não. O squash, de facto, transformou-se numa espécie de escape emocional, digamos assim, e num reequilibrador, num momento que acaba por ser, parece ser de tensão, mas sendo uma tensão que acaba por gastar energia do corpo, digamos assim, e cansar o corpo, descansa a alma e descansa-nos de outras vivências e de outros problemas que temos. A partir de determinado momento, o squash passou a ser quase uma coisa indispensável. Eu nunca tive uma lesão causada por squash, todas as lesões que tive foram por razões alheias, a atravessar a rua, mais a atravessar a rua do que quaisquer outras. E o próprio facto de querer jogar squash ajudou-me até, entre aspas, a curá-las para poder jogar squash. Trouxe-me de facto um grande equilíbrio e é isso que me motiva e continua a motivar para jogar. Não é o ganhar ou o perder a jogar squash, é o jogar em si, é aquele ponto que se faz a cada momento e aquele entusiasmo que se renova a cada jogada, que é bastante rápido no squash, de facto, mas que traz sempre uma emoção rápida e repetida muitas vezes com sucessos e insucessos. O difícil no squash não é ganhar, o difícil no squash é aprender a perder.
O squash feminino de facto mudou muito desde o momento em que eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar, estávamos numa fase em que nem sequer havia competições nacionais. Passado algum tempo começou a haver algumas competições de júniores, voltou a haver algumas das competições femininas, havia quase só jogadoras em Lisboa. Eu e a minha filha, mais a Sara é a mais antiga jogadora de squash neste momento, a entrar em campeonatos nacionais. Há também uma senhora de Lisboa que não tem entrado no último ano, mas que também costumava entrar. De facto, durante alguns anos não havia participações. Até que realizou-se um Master, não um Master ainda europeu, mas um Master de veteranos em Portugal, no Dragão, e vieram algumas das atletas de Lisboa, na altura, de facto, a Maria Manuel, a Carla, a Susana Duval, a Adília, algumas atletas com quem eu joguei pela primeira vez com mulheres e que de facto foram extremamente até corteses comigo e que me fizeram ver que se calhar havia ali uma oportunidade, digamos assim, de poder entrar em competições, não com o objetivo nunca de ganhar, nunca estive ao nível e à altura de poder ganhar, nunca fiz disto um esforço tão empenhado em termos de preparação física que me permitisse sequer pensar que isso iria acontecer alguma vez. Mas foram de facto muito importantes no sentido de eu vir a pensar de entrar em algumas competições. Entretanto, a minha filha também passou a competir, consegui meter-lhe esse bichinho, entre aspas, e ela foi prémio revelação ao fim de 3 meses e comecei a levá-la, ela, muito nova, 10, 11 anos, a torneios nacionais de senhoras, em que ela era a única garota, ela e eventualmente a Sara, embora entrasse normalmente mais até inicialmente em jogos de júniores. A partir daí, tudo mudou, digamos assim. Começou a haver com regularidade os torneios a nível nacional. Inicialmente havia aquele momento alto ao fim do ano do Campeonato Nacional Absoluto, que era em Castelo Branco, onde as 8 melhores atletas tinham entrada direta, femininas tinham entrada direta e a expensas da Federação, e passou a ser para mim um objetivo estar entre essas 8 primeiras para poder ir com a minha filha, que também estaria entre essas 8 primeiras, passar um fim de semana a Castelo Branco e ter a oportunidade de jogar squash com mulheres. Entretanto, houve um papel muito grande por parte da escola da Nadia e do Paulo Mamed, que de facto foi fundamental e que trouxe mais jovens, raparigas, ao squash, e que eu, desde o princípio, tentei sempre acarinhar, sublevar, sublimar, entusiasmar e dar uma autoestima fantástica, tentando sempre descobrir em cada uma quais os predicados que podiam ser exponenciados para melhor se desenvolverem no squash e gostarem de o praticar. Neste momento, eu não sei se alteraria muito os moldes em que ela estava a ser feita. Já teve algumas situações, já houve situações em que de facto ela foi mais exponenciada e num passado que não foi assim
tão antigo, digamos assim. Houve um período em que havia os chamados campeonatos regionais, os locais, que hoje se traduzem no fundo nos níveis das competições, nível 1, 2, 3, 5, em que houve uma participação, para além da nadadia, que também se evidenciou, que foi a do Colégio de Lamas. E o Colégio de Lamas tinha a particularidade de estar a meio caminho entre a Nadia e o Porto, e não sendo, não tendo o patamar só do squash superior, em que lideravam sempre as mesmas, acabava por trazer à cena novas mulheres e acarinhar um squash mais, digamos assim, capaz de proporcionar alguma emoção e, como é que é dizer, um suspense quanto a quem é que ia vencê-lo, porque de facto havia sempre novas figuras, novas mulheres e não estava talhado para que fossem sempre as mesmas as vencedoras. Se eu digo assim, bem, é isso que agora se calhar falta, talvez, mas também não sei se nesta altura do campeonato as mesmas mulheres e as mesmas jovens que o praticavam à data teriam a mesma disponibilidade. Isto também tem que ser feito em função de o que podemos proporcionar a quem cá está e como podemos cativar quem ainda não está. Que nesta altura, e desde sempre, do tempo que eu estou no squash, sempre foi uma questão quase entre famílias, digamos assim. De pais para filhos, quase, um pouco assim. Não foi o meu caso, como eu disse, mas acho que estamos nessa fase de viragem do grande squash, de uma camada de jovens que emergiu e cresceu junto e que fez a sua passagem até por campeonatos europeus, na seleção, fora da seleção, com vias a entrar na seleção, com essas aspirações, e que neste momento, também pode ser por a minha filha já estar mais crescidinha e já não estar nessa fase, mas que me parece que houve uma grande quebra nessas camadas mais jovens e que não acompanhou essa frescura, garra e vigor que tinham esses jovens que agora já são jovens adultos. A sensação de ser mãe de uma campeã nacional é ótima, como ser mãe de alguém que tem a garra que a Catarina tem e que, para além disso, consegue ser campeã nacional. Todo o meu percurso no squash, e o dela também, foi feito muito dessa cumplicidade e que foi muito crucial até na sua forma de crescer e de crescermos as duas. Foi a melhor forma que encontrarmos de estarmos juntas o maior tempo possível, de fazermos algo em comum, algo que partilhávamos, gostos que partilhávamos e que nos deu a oportunidade de momentos únicos, de viajar, até ao estrangeiro, de representar Portugal, de tudo aquilo que uma mãe pode almejar ou gostar de fazer com o filho, tendo que ainda por cima, para além de já por si gostar de fazer com o filho, ainda por cima lhe dá oportunidades que de outro modo não teria. Eu, quando entro no corte e tenho que defrontar a minha filha, que é uma coisa que sucede com muita regularidade, ela fica mais preocupada que eu. Porque eu já tenho a certeza que não vou ganhar. Ela também, mas depois estamos ali naquela cena por um lado, quer-me deixar jogar um bocado, por outro lado, ela também não fica muito agradada de fazer alguns pontos. Daí que é uma situação caricata, inesperada.
tão inesperada quanto a resposta que vocês estão aqui a ouvir, não é? O primeiro, aquele que toda a gente diz é divirtam-se, não é? O segundo, seja sempre uma maior competição convosco próprias do que com os outros. Não tentem nunca esconder ou falsear as vossas fragilidades com desculpas nos outros, digamos assim. E nunca vejam nos melhores adversários ou por outra. Como é que se diz? Um mal. Vejam sempre oportunidades de melhorar, de aprender, de ter ídolos, porque a vida é feita disso tudo, não é? Como eu já disse, de ganhar, de perder, mas especialmente de entrar no corte e ter um grande gozo no conseguir colocar a bola aqui, ali ou acolá, conseguir movimentar-se, conseguir levar a bom porto cada jogo. Isso é uma das coisas que eu faço muitas vezes, é colocar-lhes uma raquete na mão, uma bola e convencê-las a entrar num corte. E porquê? Porque é daqueles prazeres que se sentem tocando as coisas, digamos assim, experimentando. É daqueles bichos que ficam lá. Essa é a parte mais difícil, é colocares alguém dentro de um corte, porque depois de colocares e de conseguires meter a raquete na mão, o bicho fica. Se eu tivesse que definir o squash numa palavra, diria equilíbrio. Não queria dizer a palavra remédio, não é? Mas é um toner fantástico para nos trazer equilíbrio emocional, equilíbrio em todas as áreas da nossa vida.